Bom, e mudando de assunto, ontem, 21 de setembro, o Brasil celebrou o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. A data ressalta a importância de políticas públicas e medidas para a inclusão em diferentes áreas, como educação, saúde e mercado de trabalho. E para falar mais sobre essa importante data com a gente, nós vamos conversar agora com a Débora Prates, que é advogada e psicanalista. A Débora vai aparecer de forma remota, já está aparecendo aqui de forma remota com a gente na nossa tela. Olá, doutora Débora, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vinda ao Conexões. Peço que, para começar, a senhora se descreva fisicamente para o nosso público cego e de baixa visão. Olá, Camila e equipe, muito obrigada aí pela oportunidade da gente falar sobre esse tema tão importante e muito caro para mim. Então, começarei pela minha audiodescrição. Eu sou uma mulher cis, branca, tenho os cabelos loiro escuro, uso óculos escuros de lentes pretas, uso um brinquinho pendurado na ponta ônix. Tenho o nariz arrebitado, estou de batom vermelho e uso uma blusa preta sem decote, sem manga, tendo ao fundo uma parede em tom cinza meio azulado e do meu lado direito uma janela. É uma alegria estar aqui e gostei muito da sua locução, das notícias da equipe e parabéns a todas e todos. Para a gente começar, Débora, qual que é a relevância de ter essa data no calendário nacional, da gente ter esse momento para lembrar, para falar sobre os desafios, as conquistas, o que precisa ser melhorado, né, para a comunidade, para a inclusão das pessoas com deficiência? A gente sabe que essas datas são importantes para isso, né, para fazer o jornalismo falar do tema, para fazer as pessoas pensarem sobre o tema. Isso. Eu acho assim bastante relevante. Mais uma vez, parabenizo vocês por vocês estarem no mote da inclusão, porque uma das políticas públicas mais conhecidas são as leis. Então, as pessoas acham que fazer lei já é suficiente, é uma política pública, né? Mas a lei, em tese, faz muito pouco por nós. Por quê? Porque as pessoas têm por hábito não cumprir a lei. Então a pessoa diz assim, essa lei não pegou, essa lei também não pegou, e a gente diz assim, como assim, democraticamente, num país soberano, a gente diz essa lei não pegou, né? É um grande combinado que nós fizemos com a sociedade, as pessoas com deficiência, para a nossa inclusão e para melhorar a nossa qualidade de vida, porque nós temos o direito a exercitar, tanto quanto as pessoas sem deficiência, a condição humana. Então, eu queria assim, destacar que a gente fala no Setembro Verde, né? Porque 21 setembro, né? Setembro Verde, porque a gente faz lá uma relação até bem romântica com as árvores, a primavera, o renascimento, etc. Mas também eu acho bastante relevante a gente fazer uma junção com o Setembro Amarelo, que fala do suicídio. Então, eu digo que este mês é um mês brasileiríssimo, porque diz respeito às pessoas com deficiência e o suicídio. E por conta do capacitismo, da não inclusão da sociedade, que não nos abraça, muitos de nós, pessoas com deficiência, acabam caindo, praticando o suicídio. Então, isso é bastante relevante da gente fazer essa união, e é um tema que a sociedade faz, não pode falar, não pode falar. Não, nós temos que falar, porque a palavra é tudo. Então, nós vivemos de palavra, nos reformamos, nos transformamos por palavras, e então é muito importante a gente falar também, juntar o Setembro Verde com o Setembro Amarelo. Então, à sua disposição. Bom, doutora Débora, para a gente finalizar, a senhora falou do capacitismo. Talvez muitas pessoas que estejam nos assistindo não conheçam essa palavra ou não entendam o que significa essa palavra. Por que a senhora decidiu falar do capacitismo nesse momento? O que é o capacitismo e de que forma que ele pode, muitas vezes, barrar a presença de pessoas com deficiência em determinados lugares, minar a confiança dessas pessoas? Então, eu digo, o capacitismo, ele é uma espécie do gênero preconceito que a sociedade atribui às pessoas com deficiência, reduzindo-as à própria deficiência. E é esse olhar reducionista
que nos arrasa, que nos mata. Então, nós somos reduzidas, eu sou reduzida à minha cegueira, e as leis não resolvem a questão, porque ninguém cumpre a nossa lei. Você vai lá ver a lei de cotas, a lei de... Nada, ninguém cumpre. Os empresários preferem pagar multa a contratar uma pessoa com deficiência por conta de pequenas modulações que têm que ser feitas no âmbito tecnológico e na própria arquitetura, né? Então, o capacitismo, como é que a gente muda? Porque é uma espécie de preconceito, tanto quanto o racismo. Hoje eu sofro o preconceito de gênero, porque sou uma mulher, sofro o preconceito da idade, porque sou idosa, sou uma mulher de 68 anos, e sofro o preconceito pelo capacitismo, porque sou uma pessoa cega, com deficiência visual. O capacitismo, ele é um marcador social negativo potencializado ao infinito. Então, a gente tem que analisar os preconceitos sempre nessa perspectiva da interseccionalidade, porque é essa sobreposição de preconceitos, onde você, no meu caso, vai desaguar na deficiência e que me aniquila, né? Então, eu hoje, como psicanalista, eu quero trazer aqui rapidamente uma fala do Freud junto com uma amiga. Me fugiu agora o nome, Marie Bonaparte. Então, ele fala assim, Marie, o que quer uma mulher, afinal? Eu venho parafrasear o Freud, né, como Freud estivesse conversando comigo, e ele disse, Débora, o que quer a pessoa com deficiência, afinal? E eu aí vou responder, a pessoa com deficiência, ela quer ter o direito à respiração. É grave e simples assim, porque nós não conseguimos respirar, porque a sociedade nos asfixia por esse preconceito. Nós não podemos nada. E aqui, porque o tempo é curto, eu quero falar de acessibilidade atitudinal, que é isso? É você ter acesso fácil, via direta, a novas atitudes para você substituir pelas más atitudes. Então, eu dou um exemplo assim, muito prático, que está na cara, que são os meios-fios. O que são os meios-fios? Os meios-fios são degraus, às vezes pequenos, às vezes de 30 centímetros, e eu moro no Rio de Janeiro, nós temos quarteirões que não tem rampa. Então, aí você vê assim, por que os meios-fios não terminam todos em suaves rampinhas até o asfalto, até o paralelepípedo? Esse é um recado que a sociedade, que o gestor, que não entrou pela janela, foi eleito por nós, ele manda esse recado assim, você, pessoa com deficiência, o seu lugar não é na polis, o seu lugar é em casa, é dentro do seu quarto, tá lá certo, Débora. Eu, infelizmente, vou ter que interromper você. Como você mesma disse, o tempo de TV é curto, a gente tem que encerrar a entrevista, mas muito obrigada pela sua presença. A gente conversou com a Débora Prats, advogada e psicanalista, falando do Dia de Luta da Pessoa com Deficiência. Muito obrigada, boa tarde para você. Obrigada, boa tarde a vocês, bom programa.